Bom pessoal, hoje no dia de lançamento desse vídeo, dia 5 de novembro de 2023, a gente está completando 6 meses aqui morando em Ville de Quebec, no Canadá. E a gente quer falar sobre os desafios, sobre aquilo que a gente encontrou, sobre as curiosidades e coisas diferentes que a gente achou e descobriu morando aqui esse período, né? Então é isso, é sobre isso que a gente quer falar nesse vídeo de hoje. A gente decidiu vir gravar esse vídeo aqui novamente no Parque Jacques Cartier, que foi onde a gente gravou o nosso vídeo sobre um mês aqui em Quebec. Então a gente quis vir aqui no mesmo local para gravar esse vídeo de 6 meses. Vocês vão acompanhar ao fundo também, que já mudou bastante. Agora a gente está no outono, então a paisagem já está totalmente diferente de quando a gente fez o vídeo de um mês. A paisagem e a temperatura. Sim, tá bem frio. Tá bem frio agora, acho que agora tá em torno de 3 graus mais ou menos. E aqui, né, a gente tá na beirada aqui do rio, né, na beira do rio aqui. E venta bastante, tem muito vento aqui, então isso pode até atrapalhar um pouco no vídeo aí, mas se acontecer, vai valer a pena pela vista. Bom pessoal, como primeiro tópico, a gente quer falar sobre a adaptação na cidade de Ville de Quebec, cidade de Quebec. A gente, quando chegou, tudo era muito novo. A gente estava se acostumando à arquitetura das casas, as ruas. A gente achava tudo muito lindo, né? A gente ainda acha tudo muito lindo, mas acho que agora aquele primeiro impacto já passou. Então a gente já fica bem mais acostumado, né? A andar pelas ruas, sei lá, ver as casas, ver as estruturas. A gente já está bem mais adaptado a isso. Então não é mais novidade. Então isso é uma das coisas, né? Esse tipo de adaptação. É claro que com esse tempo a gente já conhece muito bem, assim, próximo da nossa casa, a região que a gente sempre está passando. Mas Quebec é uma cidade muito grande, horizontalmente, vamos falar assim, é uma cidade que tem muitos bairros, às vezes mais distantes, que a gente ainda não conhece. Então ainda tem muita coisa para a gente conhecer aqui em Ville de Quebec. A gente conhece aí uma pequena parte, mas perto da gente, perto da nossa casa, a gente já está bem adaptado. Outra coisa interessante de falar sobre Ville de Quebec, vocês vão ouvir o barulho agora do trem também. Que tem um trem que passa aqui perto. Outra coisa que, como eu estava falando, que muda bastante em Quebec são as programações. A cidade ela vai funcionar, ela vai ter programações específicas para cada estação. Então a gente tem as atividades da primavera, as atividades de verão, a gente tem para cada estação mais atividades. Acho que o verão é uma época que tem muita atividade e pelo que a gente ouve falar, o inverno também é uma época que tem muita atividade para se fazer e atividades também promovidas pelo próprio município, com atividades gratuitas. Bom pessoal, o segundo tópico que eu quero falar é sobre transporte. Com mais ou menos 3 meses aqui, morando aqui em Quebec, a gente comprou o nosso carro, né? E daí isso nos deu muito mais liberdade de poder conhecer a cidade. Você, querendo ou não, quando você tem um veículo próprio, você fica com muito mais liberdade, mas sem limites, vamos dizer assim, né? Para poder explorar a cidade, ir em qualquer horário que você quiser, ir nos lugares onde não tem transporte público. Então isso muda completamente assim, a forma como você pode conhecer a cidade. Se a gente dependesse só do transporte público, muitos dos lugares que a gente conhecia, que a gente conhece, a gente não teria conhecido ainda. Nos nossos 3 primeiros meses aqui, a gente andou apenas de ônibus, né? E a nossa experiência com o ônibus é parecida com aquela que a gente citou no primeiro vídeo. O ônibus ele atende parte, né, do que a gente já falou. A gente escolheu morar próximo da linha do 800, então é um ônibus que passa com frequência. Mas em relação a transporte aqui, o ônibus ele não vai te levar a todos os lugares. Então tem lugares que é muito difícil de chegar, você vai precisar andar. Tem lugares que você não chega com ônibus. Então a nossa opinião continua a mesma ali do primeiro mês. Você não vai conseguir aproveitar 100% a cidade apenas através do transporte público. Para isso você vai ter que recorrer a outras opções, como aluguel de carro, né? Então tem a possibilidade de você alugar um carro, mas dependendo 100% do transporte público, ele tem suas limitações sim. Bom pessoal, o terceiro tópico é sobre o clima. A gente chegou aqui em Quebec mais ou menos no meio da primavera, foi ali no início de maio. É uma estação muito bonita, apesar de chover bastante, mas é muito bonita, a cidade fica bem bonitinha, cheia de flores e tal. A gente gostou muito, mas ainda é frio, tá?
Então, assim, apesar de ser bonitinho, ainda tá um pouco frio, principalmente ali no começo de maio, quando foi na época que a gente chegou, né? Esse ano, ainda tava um pouco frio. Mas deu pra se virar bem com as roupas que a gente tinha do Brasil. E, bom, foi isso. Depois veio o verão, a gente experimentou viver aqui, tem muita atividade, como a gente já falou. O verão, a gente não sabia que era tão quente, eu acho que essa foi a maior surpresa. A gente pegou uns dias que fez bastante calor. Mas ainda assim, esse ano talvez, pelo que a gente escutou, né, foi diferente. Não fez tanto calor. Não fez como tanto em calor. outros anos. Isso, e choveu também, né? Tiveram vários dias de chuva também no verão. Então parece que esse ano foi um pouco atípico, assim. Mas foi bom, né? A gente conseguia sair de bermuda e tal. Tudo isso aí facilitou bastante a nossa vida. E deu para passear bastante, deu para conhecer vários lugares. E aproveitar, né? Como a gente disse, tem bastante programação, principalmente lugar externo, né? Então tem bastante programação em parques, em lugares assim que a própria prefeitura organiza. Isso ajuda bastante aí para entreter a gente, tá chegando, muitos eventos gratuitos, né? É muito bom. Após o verão, né, chegou aí pra gente o outono, que é essa estação que a gente está vivendo agora. O outono aqui também, segundo nos informaram, choveu menos do que o previsto, mas o outono, pra gente, nossa percepção, e de fato é um mês muito chuvoso. Diferente do verão, que a gente estava acostumado ali com o sol o dia ir até 8h30 da noite, começa os dias a ficarem mais curtos. Hoje a gente aproveitou para gravar para vocês porque realmente parou de chover e tá mais claro. Esse horário, normalmente com o tempo mais nublado, já estaria bem mais escuro. Então o outono é uma temporada de vento, venta bastante, chove também e a temperatura começa a baixar. Outra coisa interessante do outono pra gente é que tem uma amplitude, né? Uma diferença de temperatura muito grande. Então ontem mesmo estava fazendo 17 graus durante o dia. Tava chovendo, de repente o tempo limpou, o sol apareceu e a temperatura foi baixando. E quando foi à noite, chegou ali a 0 graus. Né? A 0 graus. Hoje a gente já amanheceu bem frio também. Temperatura de 3, 0 também, 4 graus. Então a gente percebe que tem uma oscilação de temperatura, pelo menos na nossa vivência aqui, muito grande em relação ao outono. Para o inverno, a gente está aguardando o inverno. Então a gente ainda não conhece, estamos nos preparando. Comprando as coisas que precisa, e aí mais pra frente a gente pode fazer um vídeo aí falando um pouquinho melhor da nossa preparação pro inverno e compartilhando com vocês como é que tá sendo a nossa vivência com o inverno. Mas sobre o clima até agora são essas as nossas percepções. Próximo tópico nosso é sobre a língua, o bendito francês. Com 6 meses aqui, o que a gente sentiu? Melhora, com certeza, ainda bem. Então a gente sente que melhorou sim em relação ao francês, principalmente a compreensão. Então a gente começa a entender melhor as pessoas. Não significa que não tem dificuldade, às vezes você encontra uma pessoa que fala com um sotaque muito diferente do que você está habituado, ou enfim. Vão ter pessoas que a gente encontra e é difícil de entender, mas de um modo geral a gente está entendendo melhor e a gente consegue se expressar também um pouco melhor. Eu digo que eu acho que ali para o dia a dia, para o cotidiano, a gente já se sente mais seguro, não temos tanta dificuldade, né, ou pouca dificuldade. Hoje, em relação ao francês, o que a gente sente a nossa maior dificuldade é em relação a expressar uma ideia mais complexa. E aí a gente sente muito isso no ambiente de trabalho. Então quando a gente está no trabalho, que de repente você quer, sabe, expressar uma ideia que você pensou ali na sua cabeça, dar detalhes, ter uma fala mais complexa, nesse momento a gente sente que falta vocabulário ainda. Às vezes a gente esquece um pouco em relação aos... Eu me confundo, né, pelo menos com os tempos verbais. Algumas questões faltam nesse momento. Então dá sim para melhorar, mas precisa continuar estudando. Querendo ou não, o francês não é a nossa língua nativa, então o estudo é o que vai fazer a gente melhorar e conseguir se comunicar plenamente, né? Chegar no nível aí realmente de fluência. E é o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo a francização, tanto pelo MIFI quanto também pela nossa empresa, né? A empresa que a gente trabalha. Então a gente está se dedicando aí, né? Pelo menos nesse primeiro ano, a aprender o francês cada dia mais, né? Se dedicando aí à francização e fazendo do francês o nosso dia a dia. É isso. Estamos hoje estudando 3 dias por semana, então. Bom, pessoal, tô fazendo essa pausa aqui rapidinho no vídeo
para pedir você que está assistindo que dê o like, se você está gostando desse conteúdo, se está sendo bom para você, se está te ajudando de alguma forma, pausa aí o vídeo, vai aqui embaixo, deixa seu like, porque o like ele acaba ajudando o canal a crescer, né? Ele ajuda o YouTube a identificar que nosso conteúdo é relevante para você e vai compartilhar para mais pessoas. Então, não esquece de deixar o like aqui, tá bom? Bom, pessoal, o nosso quinto tópico é sobre o trabalho. Então, eu acho que a gente vai fazer um vídeo mais pra frente, a gente está esperando assim juntar mais experiência para poder ter um vídeo mais embasado. Mas o que a gente pode adiantar, e pelo menos da minha parte que eu posso falar, é sobre a parte de, como que eu posso dizer isso, eu ter percebido que eles são bem mais metódicos aqui, tá? Principalmente na área que eu trabalho, tá? Na área de TI. Aqui se dá um valor muito grande à documentação. Então, para quem é de TI aí no Brasil sabe que às vezes, na maioria das vezes eu acho, pelo menos por onde eu passei, a documentação ela não é 100% assim acompanhada. Mas aqui não, aqui o pessoal dá muito valor à documentação, tanto é que tem muito analista aqui, né? Então tem muita gente que trabalha aqui também exatamente com essa parte de documentação, e é uma diferença grande que eu notei. O pessoal é bem metódico em relação a isso, a anotar tudo, a deixar tudo bem explicado e tudo bem definido do porquê que está fazendo algo, porquê que deixou de fazer, e isso é uma coisa que eu notei uma diferença assim. Sobre o trabalho, eu comecei a trabalhar com RH antes do que eu imaginava. Eu tinha uma expectativa assim de voltar a trabalhar. A gente estava muito feliz que eu consegui essa oportunidade. Acho que já estava com mais ou menos 3 a 4 meses aqui. Não foi minha primeira oportunidade de trabalho, eu cheguei a trabalhar numa loja antes disso. E foi muito bom essa experiência em relação ao meu francês, para destravar mesmo o francês e para entender também um pouquinho mais dos números aqui. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo da minha experiência, a gente vai deixar linkado aqui. Você consegue ir lá e ver um pouquinho mais detalhado como foi essa primeira experiência minha de trabalho aqui em Quebec. O sexto tópico é sobre preconceito. Esse é um assunto um pouco quanto melindroso de falar, mas o que a gente notou nesse tempo que a gente está aqui é que sim, existe preconceito aqui em Quebec. Tanto preconceito racial quanto xenofobia. A gente já presenciou, teve situações que aconteceu próximo da gente, né, com pessoas que a gente conhece, e assim, existe. Ele é um pouco mais velado, eu acho que a gente pode falar assim, ele é um pouco mais velado do que no Brasil. Às vezes no Brasil, infelizmente, até mais aparente, mas aqui, até por ser mais trabalhado, até por ser muito mais falado isso, existe, mas a gente percebe que é um pouco mais velado, seja na maneira de falar, seja por conta da comunicação. Às vezes você não entende o que a pessoa está falando, às vezes você não tem francês para saber, para entender um pouco de sarcasmo, para entender um pouco ali de ironia por parte da pessoa quando ela está falando, mas existe sim. Então, pessoal, como o Thales falou, realmente essas situações acontecem. Teve, além de relatos que a gente ouviu de outras pessoas, teve uma situação que a gente estava ali na plage de Samuel Champlain, onde fica a piscina ali que foi inaugurada esse ano. A gente foi com um casal de amigos, e aí um homem, um quebecois, abordou a gente, e aí ouviu a gente falando português e perguntou de onde a gente era. A gente falou que era brasileiro, e aí o primeiro comentário dele, quando a gente respondeu, foi: eu não sabia que no Brasil existiam pessoas brancas. Depois disso, ele virou pro Thales, né, e pro outro rapaz que estava com a gente e falou: parabéns, vocês são sortudos, né? No caso, por eles serem casados com mulheres brancas. Então foi um comentário assim bem racista. Depois que ele saiu de perto, a gente até comentou, né, ficou conversando ali. Na hora a gente fica meio até sem um pouco de reação, porque você fica meio processando o que você está escutando. Mas existem essas situações, infelizmente. E às vezes é difícil até pra gente perceber na hora ou ter uma reação, porque a gente meio que se choca também com essa situação. Sétimo tópico é sobre burocracia. A gente já falou em alguns vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, sobre a burocracia, né, de alguns órgãos aqui no Quebec. Ou de todos os órgãos. Então, aqui geralmente não existe assim uma data, por exemplo, que eles vão falar assim: a gente vai te entregar tal documento que você solicitou daqui 10 dias. Não, eles colocam uma estimativa, né? Tipo assim, você tem, sei lá, 50 dias para poder receber um retorno nosso. E é isso, você não tem como, tipo, acompanhar. E é engraçado porque, assim, não é nem que tem um prazo para aquilo ser feito.
existe o prazo atual que está levando para aquilo acontecer hoje. É isso. Então, assim, É isso. não existe um prazo limite. Vai demorar 180 dias. Não. Hoje o período é de 50, amanhã pode ser de 70. Então, assim, você fica muito perdido e não tem como você acompanhar os seus processos. Então, não tem como você acessar um site, né? Eu fiz a minha equivalência. Não tinha como eu saber em que momento essa equivalência estava sendo tratada. Eu enviei, eu recebi a confirmação de recebimento e a partir daí eu tive que esperar o dia que chegou lá o retorno falando que tinha sido avaliado minha demanda. Mas fora isso, você tem que esperar sem muita previsão e pronto. Assim, você fica meio sem visibilidade, né, de uma demanda, né? Isso que é ruim. Falta muito, na minha opinião, tá? Falta muita informatizar, vou dizer assim, não sei se essa palavra existe, mas informatizar os órgãos aqui. A gente sabe que no Quebec falta muitos profissionais, é por isso que a gente está aqui, tem muita demanda. Mas não é porque um problema existe que a gente não vai falar. Não é porque um problema existe, a gente sabe a consequência disso, o que causa, que a gente não vai falar. A gente está aqui justamente para explicar para vocês e falar sobre os pontos ruins. E esse é um ponto ruim, né? E mesmo que a gente saiba, né? A gente estava no Brasil, a gente ouvia falar sobre isso, mas pra gente que vem do Brasil, que está acostumado as coisas funcionarem de uma forma muito mais simples, né? Hoje eu vejo isso. As coisas no Brasil são muito mais avançadas em relação a isso, aplicativos, a sites. Quando a gente chega aqui, isso pra gente é meio chocante mesmo. Você fala, meu Deus, não é possível. E sim, é possível. Então essa é a realidade aqui de Quebec. Nosso 8º tópico é a saudade, né? Saudade é um sentimento que você vai ter que aprender a viver com ele, porque não passa. Na verdade, a cada período que você vai ficando mais longe, ela aumenta, né? Então, saudade da família, saudade dos amigos, saudade do seu país. Então, a saudade é um sentimento que você precisa aprender a viver com ela. Tem dias que são mais difíceis. Estar aqui e migrar é um processo muito doloroso. Muitas vezes a gente se frustra, passa por dificuldade, fica triste. E nesse momento estar longe das pessoas que são sua rede de apoio, que você ama, se torna ainda mais difícil. Datas comemorativas também são bem pesadas. Então, aniversários ou algum evento que está acontecendo e você não pode estar lá e você está só de forma online. São momentos muito difíceis de lidar. Não é a mesma coisa, né, pessoal? Sim. Não é a mesma coisa, por exemplo, você falar que, não, qualquer coisa a gente se liga de vídeo, fala de vídeo. É claro que hoje em dia tem essa facilidade, isso ajuda, né? Se a gente compara com antigamente, que, só tinha telefone e tal. Mas não é a mesma coisa, né? Você vê, por exemplo, meu pai esse ano fez 60 anos, né? E a gente não esteve lá no aniversário dele. E você vê, né, aquilo acontecendo, as pessoas se reunindo e tudo. É, sim, a parte ruim, né, dessa escolha que a gente fez de imigrar. Da gente ter que ficar acabando afastado um pouco da família, né? Mas é isso, é o que a Jéssica falou, a gente tem que aprender a lidar com isso. E seguir a vida, é isso. Como eu falei, ela não passa, você aprende a conviver com a saudade todos os dias. Dias mais difíceis, dias mais tranquilos. Nosso 9º tópico é amizades. Sim, pessoal, sobre amizade o que a gente pode falar venha aberto para conhecer pessoas e para se deixar conhecer também. O que eu quero dizer com isso tome iniciativa, né? Então, às vezes você é uma pessoa tímida, mas aqui, para fazer amizade, você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que chamar as pessoas para poder ir tomar um café e também aceitar ser chamado, né? Então, as pessoas vão te chamar para poder, vamos sair, vamos em algum lugar, vamos conversar e tal. E isso faz a diferença, né, para você fazer amizades aqui. Pelo menos funcionou com a gente, né? Sim. Então a gente às vezes conversava com uma pessoa e tal, ali um casal, não sei, e a gente chamava eles, vamos tomar um café, vamos sair para ali tomar um sorvete, não sei e tal. E bom, a gente conseguiu, né, fortalecer assim, fazer nossas amizades aqui, pessoas que têm nos ajudado aí a passar por todas essas coisas que a gente tem falado, tanto as coisas boas quanto ruins, a gente passa com os nossos amigos aqui, e é importante, né? A gente precisa de pessoas aqui, é a nossa rede de apoio. E bom, é isso. Um assunto que pode ser meio polêmico, mas que a gente já viu algumas pessoas falarem, quando chegar aqui, faça amizade com canadense, com quebecois, vá praticar seu francês. Gente, vai sendo muito honesta, é muito mais fácil você fazer amizade com pessoas que têm a mesma cultura que você, que vive ou está vivendo ou viveu a mesma coisa que você está vivendo, a mesma experiência. Então não tenha sobre si essa cobrança de ter que virar amigo de canadense ou de quebecois,
Porque muitas vezes não é que essas pessoas não estejam abertas, mas elas têm a vida deles aqui, têm a família, têm os amigos, moram aqui há anos. E sim, às vezes não tem muita abertura para você fazer parte daquele ciclo na vida dele, de ser um amigo próximo. Então, é muito mais fácil você se tornar amigo de gente da sua cultura, de brasileiros em primeiro lugar. Sim, a gente tá brincando, começou a ouvir um português, eu ficava feliz só de ouvir a pessoa falando português. De latinos, então, também, porque a gente acaba tendo uma identificação maior. E de pessoas imigrantes no geral. Então, porque são pessoas que saíram dos seus países, vieram para cá e a gente acaba se identificando um pouco em relação às experiências. Então, pode ser muito provável que seus primeiros amigos sejam também imigrantes como você e muito provavelmente também estejam vindo do mesmo país que você, e tá tudo bem. Se você fizer amigos quebecois também, tá tudo ótimo também, canadenses, não importa de onde a pessoa veio, né, se você seja daqui. Mas, na nossa experiência, foi muito mais fácil nos aproximarmos de brasileiros. Sim. Então, pessoal, como tá ventando bastante, a gente decidiu terminar de gravar o vídeo aqui no carro, porque tava atrapalhando um pouquinho o áudio. Então, continuando o que a gente tava falando em relação a amizades, teve um conselho que a gente recebeu no primeiro dia que a gente chegou aqui. Foi até do Felipe, que fez o nosso transfer, que ele falou pra gente: se aproximem de pessoas que estão vivendo a mesma fase que vocês, né? Ou que estão ali no mesmo momento que vocês. Porque essas pessoas, elas entendem melhor o que você está passando, elas estão vivendo situações semelhantes, então às vezes é mais fácil de compartilhar com essas pessoas, porque vocês estão de fato vivendo a mesma fase, estão correndo atrás das mesmas coisas. Então é um conselho que foi muito bom pra gente e a gente gostaria de repassar para vocês. É isso, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo de 6 meses. A gente quer agradecer você que nos acompanha aí durante todo esse processo. Muito obrigado. Aqueles que chegaram por agora também, sejam bem-vindos. Esse é um canal onde a gente procura passar as nossas opiniões, as nossas impressões aqui do Quebec. Aquilo que a gente encontra de diferente, aquilo que a gente encontra de novo por aqui. Se você não nos segue lá no Instagram, siga a gente lá, @CentralNorte. Lá a gente posta coisas que às vezes não vem aqui pro YouTube, que são mais rápidas para postar por lá. Então a gente deixa aqui também na descrição do vídeo o link para você poder nos seguir lá. E é isso, o que a gente quer dizer. Muito obrigado a vocês e continuem nos acompanhando. A gente falou de vários temas aqui nesse vídeo, né? Caso vocês queiram que a gente faça um vídeo sobre um tema específico, deixa aqui nos comentários também. E como o Thales falou, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.